Meu nome é Neto Pinhataro e eu gostaria de apresentar para vocês a biolitografia digital. Mais especificamente, a biolitografia digital padrão Korotkov, criada pelo professor Korotkov na Rússia há mais de 25 anos atrás. Mas o que seria a biolitografia digital? A biolitografia digital nada mais é do que a foto Kirlian, ou também conhecido como efeito Kirlian ou efeito Kirlian-Landau, criada pelo casal Simeon Kirlian na Rússia há muitos anos atrás. Mas por que então Kirlian-Landau? É que, na verdade, no Brasil houve um grande pesquisador, um padre chamado Padre Landau, que foi, na realidade, talvez o que primeiro registrou o efeito num filme de papel, tendo sido, portanto, o primeiro criador de uma máquina biolitográfica. O registro, né, desse campo luminoso, que ele chamava de perianto, nada mais é que o registro de um efeito físico chamado efeito corona, que eu já vou explicar para vocês o que significa. No Brasil, houve também um grande pesquisador, o professor Newton Milhomes, de Curitiba, que desenvolveu uma tecnologia própria e uma forma própria, muito interessante de interpretação, né? Mas até então, os registros eram feitos em papel fotográfico e analisados visualmente, diretamente no registro fotográfico. O equipamento ele tem um sensor, aqui, que é um eletrodo de vidro. Na verdade, esse eletrodo de vidro é um dielétrico, ou seja, são duas camadas de vidro ou de material isolante, por entre os quais passa uma corrente elétrica através de um filme condutivo. Quando essa corrente elétrica passa por esses dois vidros, ele forma um campo eletromagnético. Quando eu coloco o meu dedo sobre o eletrodo, eu aterro esse campo e elétrons são removidos do dedo, como está mostrando na imagem aqui, num processo de extração. Depois os elétrons correm pelo eletrodo numa fase de deslizamento, formando um halo colorido chamado de efeito corona. E efeito corona é registrado pelo CCD do equipamento, pelo sensor digital ou câmera fotográfica ou papel fotográfico, e aí é feita toda uma análise computacional em relação ao número de pixels, a intensidade do brilho, as características de entropia, ou seja, de bagunça ou de harmonia, de equilíbrio desse brilho, e aí são comparados numa amostra populacional muito grande para nos dar parâmetros de normalidade em relação a órgãos e sistemas, no que se refere à parte fisiológica, às consequências psicoemocionais e também energéticas da pessoa examinada. O registro ele é feito através de um CCD, no padrão Korotkov, em branco e preto, e depois é colorizado artificialmente para poder fazer as análises matemáticas, através de matemática não linear, algoritmos matemáticos, fractalidade, etc. E nunca se esquecendo que isso é um frame de um processo dinâmico ao qual a gente consegue fotografar e fazer os registros para análise matemática. Muito bem, mas como que ocorre o fenômeno, né? O que é que nós estamos registrando? Porque o efeito Kirlian, ou o efeito Kirlian-Landau, ficou conhecido como fotografia da aura. E aí, né, os físicos, sabendo que isso não tem sentido, né, não tem fundamento científico, isso caiu em descrédito e ficou assim, no marasmo durante muitos anos. Mas o que ocorre então? Como eu falei, quando nós colocamos o dedo no eletrodo, a gente aterra o campo e elétrons saem, é formada uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons toca no ar que está em volta do dedo. O ar é formado por oxigênio, nitrogênio e outros pequenos componentes, energizando os elétrons que estão em volta dos núcleos desses átomos de hidrogênio. A energia atinge o elétron, ele vai para uma camada mais externa, né, com essa energia que ele ganhou,
E, ao cessar essa fonte de energia, o elétron volta para o seu estado inicial, disparando um fóton. É registrado pelo filme fotográfico, pelo CCD do computador, e é feito os registros então. Então, a luz, a imagem luminosa, não tem nada a ver com a aura, porque ela é produzida pelo ar que está em volta do dedo. Por isso que a técnica também é conhecida como GDV, Gas Discharge Visualization. Não é gás que sai do dedo, vapor que sai do dedo, nada disso. São elétrons que são removidos dos dedos, através do efeito corona, pelo aterramento do campo magnético. Esses elétrons que saem dos dedos, eles energizam os elétrons do ar que está em volta do dedo. Na volta para o estado original de repouso, ele produz um fóton que é registrado pelo equipamento. Então não há relação com campos sutis, campos energéticos. Mas então, o que ele registra, né? Por que varia de pessoa para pessoa? Por que varia de acordo com o meu estado psicoemocional? Por que varia de acordo com o meu estado físico? Porque eles estão conectados também através dos canais de acupuntura. Nós vamos ver mais adiante a explicação desse fenômeno. Muito bem. O que o professor Korotkov fez? Ele pegou um equipamento, ele desenvolveu um equipamento chamado ProCâmera e distribuiu esses equipamentos em centros de pesquisa, em hospitais, em centros de exercício, de ginástica, e começou a fazer registro de milhares de pessoas. E aí ele começou a verificar a relação que existia entre cada setor de cada dedo com as situações clínicas, fazendo uma comprovação clínica de cada setor. Então, atualmente, cada setor de cada dedo das mãos, dos 10 dedos, está relacionado com o órgão ou sistema do corpo. Muito bem, qual outro diferencial da técnica? É que ele criou um sistema computacional para fazer avaliação quantitativa desses resultados. Então é avaliado número de pixels, intensidade de cor do brilho, etc. Muito bem, mas por que então as pontas dos dedos? Porque nas pontas dos dedos nós temos o maior número de vasos sanguíneos, o maior número de terminações nervosas, o maior número de glândulas sudoríparas e também o maior número de canais de acupuntura. Sempre lembrando que os canais aqui do microsistema de acupuntura, chamado Sujoki. Tá? A orelha é um microsistema, os pés é um microsistema, as mãos é um microsistema. Muito bem. A teoria é muito bacana, mas vamos avaliar então a parte prática de como isso funciona. Esse aqui é o software do sistema, onde eu tenho aqui as fichas. E aqui eu posso ter uma série de exames que eu posso estar fazendo. Então aqui no caso, nós vamos fazer um chamado exame completo. Eu já selecionei o meu nome aqui, né? Eu vou fazer o exame. Aqui é uma lista de exames que eu faço, acompanhamento do meu estado de saúde, meu nível de estresse. E vamos então fazer um exame. Então, o equipamento tem esse diafragma para não entrar luz. Eu vou colocar o meu polegar aqui no equipamento e assim que eu toco, eu faço um exame. Vejam como é rápido. Aqui, esse dedo ficou pequeno, vou repetir. Mínimo. Polegar da mão esquerda. Indicador. Médio. Anelar. E mínimo. Muito bem. Aqui eu tenho, por exemplo, uma mancha que está porque entrou luz pelo diafragma. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa luz. Salvo. Eu vou melhorar as imagens, né, para ter um exame bem feito. Então eu posso, mesmo ele dizendo que está ok, eu vou fazer uma limpeza aqui. Aqui está tudo em ordem. Vejam, por exemplo, aqui ó, que eu tenho setores com excesso de energia nessas determinadas regiões aqui. Isso tem um significado, tá? Então nós vamos ver. Aqui você vê que está entrópico, está bagunçado, ó. Bem diferente da outra parte do... Olha isso como está mais harmônico. Olha que como tem uma deficiência. Então, só olhando assim, já começa, quem já tem um pouco de experiência, já começa a identificar algumas coisas.
Feito essa correção, aí eu clico em analisar. Esse é um exame chamado sem filtro. Existe um protocolo que a gente segue para poder fazer um registro, para ter mais informações da pessoa. Então, eu costumo fazer esse exame que é chamado sem filtro. Depois tem um exame que é feito com filtro, que são filtros plásticos para eliminar o suor, a gordura do dedo, tirando um pouco do efeito psicoemocional ou do estresse da pessoa, parte fisiológica e mais o objetivo de como eu deveria estar se eu estivesse gozando de plena saúde. Muito bem, depois de feito o exame, eu tenho várias abas para poder me dar o resultado. Então eu tenho uma aba que se chama análise de energia, onde está mostrando, por exemplo, que eu estou com um pouco de ansiedade, ou de estresse, na verdade, nível de estresse um pouco aumentado. A minha energia está boa, o meu equilíbrio está bom, e a diferença entre mão direita e mão esquerda, entre os órgãos da mão direita e mão esquerda, está razoavelmente boa também. Aí eu venho aqui e vejo a distribuição da energia, isso aqui é dado em número de pixels. Então, em verde, eu tenho aqui a região adequada ou normal. Em vermelho, em tons de vermelho, que seria o pêssego e o rosa, deficiência. Em amarelo claro, amarelo escuro, região amarela seria excesso. Então eu tenho aqui uma deficiência em coronárias, um excesso em respiratório, em próstata e fígado. Eu tenho um outro diagrama que me dá energia em joules. Eu posso sobrepor os dois exames aqui. Eu tenho outro gráfico que seria equilíbrio, né? Isso aqui me dá em verde a mão esquerda, em azul a mão direita. Então aqui eu tenho as diferenças de nível de energia entre mão direita e mão esquerda. Deveriam estar próximas. Então, destacado estão as barras onde a diferença é significativa. Então, isso me dá um estado do sistema nervoso autonômico e também me dá a resiliência, a capacidade adaptativa do corpo e o quão rápido eu vou me restabelecer desse desequilíbrio após a aplicação de uma terapia, por exemplo. Depois eu tenho aqui esses campos de energia, que parece a foto da aura, né? Mas na verdade é a transposição de cada setor do dedo para que visualmente a gente consiga enxergar de uma forma mais rápida. Tanto é que aqui embaixo eu tenho veias coronárias, e as veias coronárias não estão na perna. Aqui não tem nada a ver com o joelho ou com o cotovelo, não é uma representação anatômica do corpo, não. São os setores colocados dos dedos nessa figura. Tanto é que se eu clicar sobre a região, aparece lá o setor do dedo, que se eu colocar todos os setores, vocês vão ver como tem regiões aqui que estão boas, regiões com excesso e entropia, e regiões que têm entropia e deficiência. Isso aqui é um exame bem bacana para a gente entender os princípios. Outra barra interessante é a Yin Yang, que me dá os canais de acupuntura, e vai me dar o estado energético dos canais. Não é se eles estão Yin ou se eles estão Yang, não. Se eles têm excesso de energia ou se eles têm deficiência de energia. E, finalmente, a aba chakras, que me dá um padrão do meu estado psicoemocional. Dentro dessa área verde, eu estou numa faixa adequada ou normal, depois eu tenho uma faixa amarela e uma faixa vermelha de desequilíbrio. Tá? E também é avaliado o tamanho do chakra, o nível de energia em cada chakra. A partir do momento que eu tenho o meu exame, né? Então eu tenho o meu exame aqui, e eu vejo, por exemplo, um setor de desequilíbrio, como esse aqui do mínimo direito, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar o exame, um dedo, selecionar aqui mínimo esquerdo, eu vou com o meu mínimo esquerdo, ou mínimo direito, no caso, eu vou fazer do mínimo esquerdo, que é mais fácil para mim controlar aqui, então eu venho o mínimo esquerdo, coloco o meu mínimo esquerdo e faço alguns exames, no mínimo 4 exames. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou desencostando o dedo e encostando de novo. Vejam como existe uma repetitividade no exame. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou limpar essas regiões aqui, eu clico em analisar,
eu vou ter todos os exames e vou ter uma estatística também para saber em cada setor, em cada parâmetro, eu posso ver em várias partes da imagem, por exemplo, energia, se está legal, e vejo o padrão energético de cada setor e de cada área. Muito bem. Existe um outro exame também chamado teste de estresse, que são feitos apenas com 2 dedos, que é para me saber nível de estresse, reserva de energia e equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Muitas empresas, como a Unilever, estão usando essa tecnologia para diminuir acidentes de trabalho nas empresas. Muito bem. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma última função para apresentar para vocês, que é a comparação. Então eu pego o exame, por exemplo, que eu fiz agora, que eu mostrei para vocês, e 2 dias atrás. Ver se eu tenho um mais antigo aqui para mostrar para vocês. Tenho aqui do dia 20 de janeiro. Eu seleciono esses 2 exames e clico em comparar. Depois eu vou na aba comparar. E aí eu tenho a situação do meu exame em janeiro e agora. Então veja, por exemplo, como agora, como existem setores em mim com maior nível de entropia, com maior nível de estresse. Então, não significa que eu estou doente. Isso não é um equipamento médico. Ele é um leitor biométrico. Ele faz registro digital do campo eletromagnético, do fluxo de elétrons dos dedos de cada setor. Então, como que eu interpreto isso? Agora, nesse momento, ontem eu fui dormir muito tarde, arrumei todo o meu escritório. Então, hoje eu estou um pouco cansado. Vejam que em janeiro eu estava melhor, mas no sistema urogenital e próstata aqui, por exemplo, ó, eu estou vendo que tem uma certa entropia, tá? O sistema respiratório também tem uma certa entropia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me manter o maior tempo possível, né? Esse é um estímulo epigenético do meio ambiente, o maior tempo possível dentro de uma região adequada ao maior nível de estresse, para que você previna problemas que venham no futuro, principalmente. Também para eu fazer a avaliação de terapias. Eu pego uma terapia, por exemplo, aplico uma terapia, seja ela qual for, acupuntura, floral, homeopatia, massagem, e depois eu faço a avaliação do impacto dessa terapia no meu sistema físico, psicoemocional e energético, modulando a terapia, fazendo análise do efeito, sabendo a velocidade com que o paciente vai se recuperar, o nível de resiliência do paciente, o nível de adaptação dessa pessoa. Então é isso, né? Então esse é o sistema, né? Eu expliquei de uma forma muito simplificada e rápida, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então foi interessante dar a parte, os princípios científicos da técnica e um exame para vocês verem a velocidade e a potencialidade do equipamento. Nós damos o curso aqui no Brasil oficial da empresa, nós somos representantes da empresa no Brasil, distribuímos o equipamento no Brasil, tanto os equipamentos como os cursos de capacitação estão em nosso site, tem todas as informações que vocês precisam, né? Nossa página na internet, o nosso e-mail, o nosso Facebook e o WhatsApp também. Gostaria de agradecer também a todos a atenção.